Pessoa! Vocês me dizem onde a gente parou, tá? Aí, calma, vai pra frente. Vai. Vem. Tá. A gente falou sobre o adestramento em relação à recompensa. Sim ou não? Eu não fiz um gráfico pra vocês? Fiz. Então, tá? A felicidade, certo? A gente falou sobre esse ponto. O que a gente falou? Que a felicidade, ela, muitas das vezes, até muitos filósofos consideram isso, ou muitos filósofos consideram a felicidade principalmente como pequenos pontos, né, de altos e baixos, e justamente a felicidade está nesses altos. Né? Os baixos, ou medianos, é um ponto de transição. A gente não falou no gráfico sobre um relacionamento amoroso, que está cheio de altos e baixos? Sim ou não? Então, a nossa vida não só amorosa, mas pessoal, financeira. A financeira geralmente tende a ser feliz só no final do mês, né? E também, tá? Em relação até mesmo à religiosidade, as pessoas têm os seus pontos fortes, os pontos fracos, durante o seu período de vida, enfim. Até mesmo, a não crença, ela chega a oferecer esses pontos de felicidade que pode ser ilusório ou não. Por exemplo, a questão das pessoas que não têm crenças. Falam que simplesmente se libertaram das amarras, se libertaram das crenças e oferecem isso como um ponto de felicidade. A não crença como um ponto de felicidade. Assim como as crenças oferecem um ponto de felicidade na religião, ou melhor ainda, da felicidade eterna em um paraíso eterno. Tá? Então, vertentes como política, religião, ciência e tantas outras coisas oferecem-se de certa forma, principalmente através de ideologia, pontos de felicidade, a qual você vai sempre buscar. Eu não falei da analogia da vara de pescar com alimento na frente da pessoa? Ela pega essa saboreia durante um tempo e a felicidade foge de novo. Pega essa saboreia durante um tempo e a felicidade escapa de novo. Né? E essa felicidade ela pode ser também falada como um analfabetismo. O analfabetismo, não só político, tá? O analfabetismo muitas das vezes até cultural, da pessoa não parar para refletir sobre as coisas, gera essa busca pela felicidade de uma forma insana. Ou seja, talvez, muito talvez, ela seja só um ponto, vários pontos em várias partes da sua vida. Não, mas tá tranquilo. Não tem nada lá em cima. Só o título mesmo. Continuando, tá? Os valores, tá? Sobre a questão dos valores. São passados pela família, são passados pela sociedade, só que eles podem ser distorcidos no tempo contemporâneo. Por exemplo, antigamente se tinha aquela noção de namoro, como você pedir a garota em namoro, você ia, isso muito antigamente, cortejar, você ia lá, os pais ficavam sentados ali, a menina aqui, o menino aqui, e eles só conversando. E aí depois teve o namoro de portão, né, no qual a menina ficava desse lado do portão, o rapaz do outro lado, e os dois namoravam dessa forma. Depois teve um namoro mais próximo, né, e hoje você tem uma coisa chamada agarração desenfreada nas baladas, né, no qual cala a boca e pega herpes, por exemplo, ou cala a boca e beija logo, né. Você tem uma banalização do relacionamento, e é nisso que eu queria chegar. O relacionamento humano nas sociedades é definido como uma coisa física. Você realmente tem um contato físico com as pessoas. Só que hoje isso está sendo distorcido através de um instrumento chamado internet. Tem um lado bom? Tem. Eu, por exemplo, eu encontrei pessoas que de outra forma teriam sumido da minha vida e eu teria sumido da vida delas. Só que você chega ao absurdo de uma mãe estar teclando com a filha, que cada uma está no seu quarto. Porra, juntos os dois, vamos conversar. Senta aí, como é que foi o teu dia? Porra, aí
Aí fica nesse, uma tecla do quarto, outra tecla do outro. Olha que sem noção isso, cara, da família, né? A gente já tem uma família distorcida, certo, do que era antigamente. Se é que se pode definir o que é uma família ideal ou não. Não sei se é a definição para isso. Mas a gente carrega aquela ideia da tríade, né? Mãe, pai e filho. Isso foi distorcido? Foi. Pode abalar? Nem tanto. Há pessoas que são criadas por vós, pessoas íntegras. Isso vai variar de acordo com a criação e de acordo com a mentalidade que a pessoa desenvolveu. Certo? Falamos? Sim ou não? Não. Sobre as novelas? Isso. Não falei? 4 novelas em um dia. Você tem uma programação. É 5. Ó, sim, 5. Ó, presta atenção. 5 novelas em um canal de TV que relatam exatamente a mesma coisa. Um casalzinho bonitinho, que nunca vi casal feio em novela, né? Um casalzinho bonitinho que se apaixona no começo da novela, se fode, até chegar lá no final e ser feliz de novo. Tá entendendo? Olha o professor. Então, não é ético. Não é mesmo. Ei, pessoa, e aí? Você vai ter essa fantasia repetida 5 vezes, tá? Por quê? Porque o ser humano, se ele se der conta da desgraça que a vida é de uma certa forma, se ele se der conta disso tudo, se ele parar para pensar em tudo quanto é coisa ruim, talvez ele não consiga viver de uma forma satisfatória. O que a mídia traz? A mídia traz a ideia da fantasia. E essa fantasia, em um dos canais que a gente pode citar, é 5 vezes durante o dia. Né? Essa fantasia toda, da felicidade, o tempo todo. No final da novela, todo mundo acaba ou lascado, que são os vilões, e nem sempre, né? Todo mundo acaba casado ou com filho. Todo mundo acaba feliz no final da novela, porque é isso que o ser humano quer, é isso que ele busca. Ele quer ser feliz, nem que seja no final, nem que seja lá no outro mundo, mas ele quer ser feliz para sempre. Ele não para pensar que a felicidade é aqueles pequenos pontos que a gente falou. E, inclusive, a gente banalizou na internet. Se bem que a banalização do sexo ela acontece desde que o mundo é mundo, né? Desde que é mais velho do que andar para frente. Mas então, você tem a ideia de sexo virtual. Você paga, por exemplo, para assistir um striptease ao vivo, né? Na verdade, o físico mais íntimo que é entre duas pessoas em uma relação sexual foi transferido para algo puramente, na minha opinião, ilusório, né? E aí tem o lado bom também, que você conhece pessoas que você não conheceria em outras situações. Por exemplo, eu tenho contato com um compositor paraibano chamado Lenine, que ele é um cantor também. Eu troco umas ideias com ele volta e meia pelo Facebook. Se não fosse por esse instrumento do Facebook, jamais eu teria contato com ele, né? O cara é um cantor de muito sucesso e dificilmente saberia da minha existência se não fosse por uma rede social. Só que o ponto que eu queria chegar com essa figura é isso, com essa imagem, de que até o contato mais íntimo do ser humano, quem é uma relação sexual, foi distanciado por a questão das mídias. Tá ok? Eu teria que ler isso. Continuar, tá? Sobre a questão das dúvidas, tá? Ó, não tenho medo das perguntas difíceis, sim das respostas fáceis. O que o mundo nos oferece muitas das vezes são... Estou filmando elas aí para provar depois que elas estão bagunçando. São as respostas fáceis, tá? Muitas das vezes. Então, você tem aqui as dúvidas como princípio da verdade. Pensa bem, é uma situação seguinte. Lá na Idade das Pedras, o ser humano descobriu. Há uma sugestão para como o ser humano começou a cozinhar seus alimentos. Há duas correntes de pensamento que dão essas hipóteses. Das duas, houve um incêndio em algum lugar, que aí no qual ele viu uma presa, que ele era acostumado a caçar e comer a carne crua, ele viu a presa dele morta já. E aí o que ele pensa? Está morto, então vou comer. Ele descobriu que aquela carne ali, cozida, ao acaso, por causa do incêndio, tinha um gosto mais apurado e tinha uma facilidade maior dele digerir aquilo. Ele conseguiu descobrir isso de forma empírica, ou seja, pela vivência. Há uma segunda hipótese de que ele tenha descoberto o cozimento na água por fontes termais, fontes de água quente.
deixou alguma fruta, alguma coisa lá dentro, cozinhou e percebeu que aquilo era melhor que cozido. Mas aí, a partir do momento que ele soube que aquele incêndio provocou aquilo na carne daquela presa dele, ele passou a querer dominar o fogo. Aprendeu a fazer fogo por conta própria. Ou seja, ele parou para pensar, peraí, o que é aquilo ali? Ele não sabia que era fogo, não tinha essa noção. Mas ele sabia que aquele fogo fazia aquilo com a carne. Ele passou a dominar o fogo. Quando ele passou a dominar o fogo, lá, milênios depois, ele passou a dominar que é chamado da idade do ferro, na idade do bronze, enfim, as idades dos metais. Ele passou a dominar a metalurgia. E no que ele passou a dominar a metalurgia, ele passou... Então, tá? A partir do momento do questionamento, da pergunta, peraí, o que é isso? Para que isso serve? Por quê? Como? Quando? Onde? A partir do momento que você para questionar tudo isso, aí sim, você está começando a ter as respostas, muitas das vezes respostas difíceis, tá? As respostas fáceis vêm através do silêncio. Oi? Quem não tem? O comodismo, tá? Social. Você está conformado em ser pobre, você está feliz, entre aspas, sendo pobre, você está conformado com o poder político. É tudo ladrão mesmo, não estou nem aí. Mas o problema é que o ladrão está jantando em Paris e tu está jantando aqui, tá? O problema é que o teu sapato custou, sei lá, R$80 e o sapato do ladrão que está lá na política custou 300, 400, 1.200, como tem um sapato de 1.200 daqui, por exemplo, tá? O problema é que tu está aqui se lascando no ônibus, meio-dia lá naquele calor infernal no João Batista, e o ladrão que você ajudou a eleger dizendo que é tudo ladrão mesmo, então eu vou votar em qualquer um, ele está lá na Mercedes dele, no ar-condicionado, e está pouco preocupado com a sua vida, tá? A mudança não precisa ser uma revolução à base de violência, apesar de que a maioria das revoluções foram à base de violência. Mas a partir do momento que você vê que de 4 em 4 anos você pode mudar isso, numa hora, essa distorção toda vai mudar sim, de forma geral. Eleger pelo menos uma pessoa que nunca foi prefeito e ver o resultado, não foi bom prefeito, não voto nele mais para nada. Vou citar uma situação. Qual é seu nome? José. Josué? Josué, se você fosse disputar uma vaga para um emprego como analista contábil, vai fazer a contabilidade da empresa, e tu ficou sabendo que os 4 caras anteriores foram demitidos por irresponsabilidade, ou porque faltavam, ou porque não cumpriam as suas funções, e tu quer ficar nesse emprego, não quer? Tu ia seguir o exemplo deles ou tu ia fazer diferente? Você não vai querer continuar nesse cargo? Você não vai querer a confiança dos seus chefes? Então, por quê? Por que cargas d'água na política tem que ser diferente? Por que você não pode simplesmente demitir alguém da seguinte forma: não voto mais em você e pronto? Não voto, não fez o que prometeu, não melhorou a vida da população, não voto mais nele. Isso uma hora vai mudar, se você tomar essa atitude, tá? Se cada um de vocês tomar essa atitude de 4 em 4 anos, isso muda. Agora, se a cabeça de vocês não mudar, a situação não muda, só tende a piorar. A gente tem aí uma população idiotizada, um processo de imbecilização. Por exemplo, os canais de comédia que a gente assiste hoje são totalmente imbecis se você comparar com a década de 80, com a década de 60, tá? Na qual a escolha do professor Raimundo trazia conhecimento de geografia, de história, de filosofia, e hoje você tem o Zorra Total, que bota uma tal de Cara da Riqueza lá, que eu só consegui assistir uma vez, não assisti mais, no qual não tem fundo crítico nenhum, não tem crítica social nenhuma naquilo, tá? Processo de imbecilização, a população está sendo, por exemplo, década de 90, as músicas que falam sobre as micro, como é que é? As relações de poder, a microfísica do poder. Microfísica do poder. Vamos lá, na opinião de vocês, o que manipula uma população? Quais são as armas do governo para manipular uma população? Oi? O dinheiro? O dinheiro ajuda, com certeza, a manipular, porque ele compra muita coisa. Eu falei para vocês que está ajudando a inverter os valores da sociedade. O que é?
que foi que eu acabei de falar? Não, o que mostra diariamente, o que passa diariamente, entra na casa de vocês e que está ajudando a mudar os valores éticos da sociedade? O que é? A mídia. Perfeito. E aí, vocês conseguem enxergar que a mídia é um instrumento de dominação? Sim ou não? Sim. Ela, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Quando bate aquele escândalo no Fantástico, corrupção em tal lugar, compra de votos, todo mundo fica sabendo, não é isso? Mas aí, a mídia continua martelando nesse mesmo prego? Na semana seguinte, ela já mostra uma coisa totalmente sem nexo. Por exemplo, aquela questão da mulher do Collor. Vocês viram? Da ex-mulher do Collor. Fez um estardalhaço, quando acabar a mulher veio pregar que eu digo religião, não falou grandes novidades, falou que ele tinha amizades com macumbeiros. E o mais absurdo de tudo foi que ela foi lá se queixar da mísera pensão de 18 mil reais. 18 mil. Tá, então, por exemplo, onde nós temos, acho que eu já toquei nesse assunto com vocês, onde nós temos 2 milhões de alunos sem aula agora? Nas universidades? E a Globo toca nesse assunto? Não. Quem é que calou a Globo e as outras emissoras? PT. Veja bem, a Dilma lutou tanto para entrar como a primeira presidenta, né? Que até perdi o foco. Preocupa. Não, foi minha, olha só. Desculpa, não vou. Não, é porque eu já estava em mente o que eu ia falar. Tá. E aí, tem um compromisso pessoal. Eu vou citar um exemplo meu. Eu tenho uma estante cheia de livros, com mais de 100 livros. Tem livro lá, no mínimo uns 40, só de romance, suspense, história policial, enfim, livros literários que eu não leio mais e que eu nunca mais vou ler. Porque eu não preciso, eu já sei a história. E literalmente eu já tentei ler de novo, eu não consegui porque eu não sei o final da história. Mas eu, no meu egoísmo, quero continuar com a minha prateleira de livro cheia. Pô, não serve pra nada aquilo ali. E eu sei que há pessoas que gostariam de ler aquilo, que eu poderia doar isso, e eu não dou, por causa de um egoísmo, por causa de um conformismo pessoal. Então eu estou tentando trabalhar isso, eu estou vendo até uma biblioteca para qual eu possa doar esse livro, para abrir espaço. Olha que legal, vai abrir espaço na minha prateleira para botar novos livros. Vocês já devem ter noção que é a 6ª economia do mundo, mas ele não é a 6ª economia do mundo por conta, olha que casal lindo. Já? Então, ele não é a 6ª economia do mundo porque tem um povo educado, ou seja, letrado, com bastante pessoas com curso superior. Ele é a 6ª economia do mundo por conta de uma coisa chamada agronegócio. Tá? O agronegócio é pegar bastante soja, empacotar e vender. Pegar bastante algodão, empacotar e vender logo. Você tira aquela transição de vários setores que iam pegar o algodão, iam beneficiar para poder vender, e aí isso ia ficar caro. Hoje, o Brasil tem uma roda motora chamada agronegócio. Pega bastante coisa ali no campo mesmo e já vende. Não é porque o Brasil tem trabalhadores que estão letrados, que produzem conhecimento, que produzem literatura. Não. É porque ele tem bastante mão de obra em forma de peão. Barato. Há 15 anos atrás, há mais ou menos 15 a 20 anos atrás, eu não lembro bem, a professora de história com certeza saberia falar melhor do que eu. Há um bom tempo atrás, a Índia tinha 85% da população semi-analfabeta. Imagina isso, de cada 100 pessoas que você conhece, 85 mal sabem ler. Imagina isso. Em 15 anos, a Índia conseguiu diminuir isso por uma porcentagem a menos de 10%. Porque os governantes bateram o martelo, a gente vai ter que desenvolver, a gente vai ter que botar esse povo para estudar. Tá? A imagem já fala por si? Sim. Você tem aqui como as mães gatinhas cuidam dos seus filhotes, tá? Como as porquinhas cuidam dos seus filhotes, como as cadelinhas cuidam. E olha como o ser humano cuida dos seus filhotes. Tá? Tá certo. Tá certo? Tá certo, sim ou não? Pensa bem, você tem uma filha, 13 anos.
cedo já. E aí? Esse foi um grande pensador lá da questão da mídia, que eu não sei o nome dele agora. Ele disse que a mídia era como se fosse uma pá. Você pode cavar um buraco para fazer um alicerce de uma casa, para construir uma... Tá? É mais ou menos isso. Eu achou muito bonitinho aquela menina que ensinava maquiagem, uma menininha de 3, 4 anos ensinando maquiagem, uma putalização de uma criança, sabe? Não que mulher maquiagem seja puta, vocês entenderam o que eu quis dizer? De fazer de uma criança uma mulher, que não existe, ela tem que ser uma criança, ela tem que aprender coisas de criança, ela tem que brincar, ela tem que fazer coisas de criança, não sair por aí se maquiando para ser bonita, para chamar atenção, tá? Pode continuar que vocês estão... Só para terminar aqui, ó. Terminar, por favor. Presta atenção, deixa eu fechar. Deixa eu fechar a aula. Turma. 1, 2, 3. O que o governo quer? O governo quer uma população capaz de fazer... Aliás, ele não quer uma população capaz de fazer pensamentos críticos, tá? Ele quer trabalhadores, presta atenção, tá? Trabalhadores obedientes.